prática, dentro de um cronograma real aí que vocês, ou imaginário, né, que vocês tenham de sala de aula do curso de vocês de física. Depois nós abrimos para apresentação e aí nós vamos discutir um pouco a respeito das ideias que vocês colocarem e trocar ideias a respeito disso, tá? Então... Só lembrando, Ricardo, um instantinho, lá na pasta do Drive, gente, eu coloquei ontem, depois que a gente encerrou, aquele quadro da BNCC com as contribuições de vocês, né? Transformei no PDF, então vocês podem lembrar o que a gente conversou ontem lá naquele quadro. E o Ricardo também colocou os slides da apresentação de ontem, tá? Então vocês podem agora conferir se sentirem necessidade, tá bom? Então, a proposta é essa, elabore uma proposta para inserção da física médica no seu cronograma, né? Nós vamos recriar as quatro salas de discussão. Aí um detalhe técnico só, né? Na hora da criação das salas, o Zoom ele faz a distribuição automática e aleatória. Mas nós vamos criar dentro dessa última opção aqui. Vocês vão ter a opção de escolher a sala. Então, se vocês, ao serem enviados, né, para salas, forem enviados para a sala diferente de ontem, vocês vão ter lá um botão que vocês podem mudar de sala. Vocês podem escolher a sala que vocês estavam ontem. Então, lembrem qual é o grupo que vocês estavam ontem, o número, né, do grupo que vocês estavam ontem, e aí vocês clicando, vocês podem mudar. Tá bom? Opa, então essa é a ideia. Vamos lá, todos prontos para mudar de sala? Só conferir aqui, tá tudo certo. Pronto? Apareceu? Então, podem clicar e até daqui a pouco. Não apareceu? Para mim, não. Como assim? Lá embaixo tem breakout rooms. Acho que tem que clicar lá, porque o meu deu um sinalzinho aqui. Isso. Apareceu para você? Lá Ou no... não? É porque não... Desculpa. É porque não apareceu igual ontem. Ele apareceu lá nas opções lá embaixo. Breakout rooms. Aí você clica Breakout lá, rooms. aí você vai poder entrar na sala que você quiser. Isso, então, isso aí. Clicam onde parece que tem um trevo de 4 folhas, breakout rooms. Aí você escolhe a sala, que é a sala de ontem, tá? Então, até daqui meia hora, então. Falou. Até daqui meia hora. Boa, obrigada. A gente vai dar uma sapeada nos grupos, tá bom? Não tô achando aqui no grupo, para variar. Também não apareceu aqui para mim, não. Apareceu Então, tem um nada botão na parte de baixo escrito Breakout Rooms, que tem 4, parece um trevo de 4 folhas. Aí você escolhe o seu grupo, tá? Helena, qual era o seu grupo de ontem? Grupo 3. Para mim não tá aparecendo esse trevo aqui. Obrigada. Regina, qual era o seu grupo de ontem? O meu era o 2, professor Ricardo. Felipe era 2? Tá. Pronto. Apareceu. Regina era 4, não é isso? Isso, ela escreveu aqui. Eu vou pôr no Grupo 4. Pronto. Isso. E o Lucivaldo, cadê? Era o 3, Ricardo. Era o 3, tá. Então eu vou pôr você no 3, pronto. Pode ir lá.
Você sabe que para mim não está aparecendo também. Não está aparecendo. Você tá bom, você vai para qual? Qualquer Eu um, não né? consigo ir para lugar nenhum. Mudou dessa vez. Foi diferente daquele dia. Ele apareceu, todos eles aqui embaixo, Hum, sem ir para a sala nenhuma. Cada dia é um negócio diferente. Bom, vou pôr você no 1, depois eu vou pro 2 e aí a gente vai passeando. tá. Só para ver como é que tá bom? Ok, eu pus para gravar, tá? Poxa, obrigado. Lucivaldo escreveu aqui. Tchau. Vai lá. Vai. Bem chatinhas. Ah, Eu sim. tenho uns Aham. muito bom. Aí, se vocês encontrarem um que seja uma linguagem mais simples, né? Mais tranquilo para um aluno entender. Tá. Aí, enquanto isso, eu vou só terminando de colocar lá os simuladores que eu coloquei. É um simulador de radiação e um simulador de ressonância magnética. Legal. Aham. Nossa, agora que eu vi, Cris. Bom dia, Cris. Tudo bom? Tudo. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só falar, tá bom? Tá certo. A gente está aqui entrando nos grupos, né? Dando pitaco, ideias, o que vocês precisarem, tá bom? Tá certo. Então, gente, eu vou colocando os simuladores lá, mas qualquer coisa vocês falam aqui, tá? Que eu vou estar... Tô só com a janela minimizada, tá bom? Então, pelo jeito, vocês já estão encaminhados, pelo que eu entendi. Já. Ai, que chique, que legal. Tá, então eu vou deixar vocês trabalharem aí tranquilos, tá bom? Vou ver se mais alguém Cris, precisa. Oi, só um detalhe. pois não. Nessa exposição, a gente só vai falar o plano que nós elaboramos, é isso? Sim, as ideias que vocês tiveram. A gente. Um bate-papo, tá? Fica bem tranquilo. A gente vai conversar aqui sobre as ideias que vocês vão dar, tá bom? Legal. Pode escrever coisas lá no PowerPoint, aí depois vocês vão compartilhar o PowerPoint, ou não, se quiserem só conversar, só explicar, fica a critério de vocês, tá? Mas pelo que eu Tá bom. entendi, vocês vão mostrar aí simuladores. Uau! Adoro! Então, não, é isso que eu ia perguntar, porque Tá. vai existir esse tempo de pelo menos a gente falar do. Sim, sim, a ideia é essa. A gente reservou um tempo para que vocês possam expor essas ideias. Se de repente der tempo, mostrar o simulador, sensacional, ótimo. Aí todo mundo consegue ver, tá bom? Ah, tá bom. Muito Beleza. bom. Parabéns. Vou deixá-los. Ok.
Que bom. Olha, eu pulei em todas as salas, voltei várias vezes nas salas, porque eu não sabia como voltar, para não lembrar. Eu ia numa sala e ia para outra. Daqui a pouco eu voltava, acho que os caras falavam, o que ele está fazendo? Ai, eu fiquei... O grupo 1 quase me expulsou. Eles já tinham encaminhado, acho que alguma coisa ontem, estavam só organizando lá, foi o que eu entendi. Aí eu falei, tá bom, Verdade. então vou embora. Não, Mas isso aconteceu no grupo... Eu fui no grupo 2, se eu não me engano. Eles disseram que eles tinham se reunido hoje de manhã olha que legal. e já estava pronto. Eles estavam... Por eles não precisava nem vir. Olha, Eles estavam prontos. Aí eles aproveitaram, tiraram uma dúvida lá que eles tinham de como usar a BNCC. Tinham dúvida da BNCC, né? tá. E eles vão falar, acho que sobre ultrassom. Eles Legal. o tópico de ultrassom. Ótimo. Muito bom. Então, Ai, gente. não, e você pediu para mandar para uma outra... Não consigo ir para Uma lugar outra- nenhum. Não, mas você quando abre o breakout não tem para você join, Não, join, todos os outros? Não tem? não. Ah, então, você quer ir para algum? Eu te mando. Não sei. É você que passou por todos, vale a pena? Não sei.
Eles estão lá, só se você quiser ver, né? Mas eles estão lá conversando. Ah, deixa eles lá. Até melhor, a gente não intimida, sei lá. Eles têm ainda mais uns 16 minutos Sim. de trabalho. O grupo 1 achou simulador. Não sei exatamente qual é o tema, mas eles comentaram de um simulador de radiação. Vamos ver o que é. Ah, legal, é bom, interessante, até para ver se Né? conceitualmente, né? Sim. Vamos ver. Grupo 2 vai ser ultrassom. O Lucivaldo, quando eu fui e voltei lá, ele estava explicando para a Helena sobre, acho que alguma dúvida que a Helena tinha, o Lucivaldo já deu aula, né? Legal. Técnico, Agora, você, Gozado, aparece para mim aqui que você está na sala 4. Não, mas not joined. Não, not joined. Não aparece que você está aqui. Eu, hein? Você foi na sala 4? Não, fui na sala 1. Só na 1? Ah, é que eu te pus na sala 4. Não, você me E pôs você na acha que- sala 1. Não, sim, mas depois eu te transferi para 4. Ah, fica estranho. Sei lá, E aí- eu só fui na sala 1. É que você está como not joined. Então, pera, vamos parar de gravar um pouquinho? Tá. Bem lembrado. O grupo que já estava mais ou menos encaminhado voltou antes. Apareceu o Live Break alto e a gente voltou. Ótimo. Bom, então acho que talvez vocês possam começar. O que vocês acham? Quando vier o resto do pessoal. Uhum. Pra mim tudo Pode bem. ser? Pode. Enquanto o pessoal não chega, eu posso fazer uma pergunta meio de curiosidade. Claro. Se vocês tivessem que se formar em física médica hoje, por onde vocês iriam? Para onde? Onde vocês fariam curso? Qual universidade? Universidade? Então, aqui em São Paulo, a gente tem a Unicamp, que tem curso de Física Médica, um branch, né, do curso de Física Médica. Tem Ribeirão Preto. Vocês, assim, Ribeirão. Todos nós aqui somos formados já em física. Tem uma especialização, igual a gente estava conversando, parece que você faz uma prova para residência, essas coisas assim. Tem. Depois que você já formou físico, qual o caminho que você toma para se formar em física médica? Ontem eu falei, mas falei meio rápido, né? Você tem a opção de fazer o pós, né? Você pode fazer uma pós estrito sensu. E aí, em alguns lugares onde tem orientador que seja da área ou que possa te orientar questões da área, isso do ponto de vista acadêmico, né? Mas se você quiser mesmo entrar na área clínica, então você vai... Tem vários hospitais que oferecem residência. Tá? O HC oferece residência, o Sírio, o Einstein, aqui em São Paulo, né? O AC Camargo, né? AC Camargo, tem USP Ribeirão, o hospital, né, da USP Ribeirão. Eles oferecem, você faz... Aí você tem que acompanhar pela BFM, pelo site da BFM, Associação Brasileira de Física Médica, né? Ou grupos de física médica, para saber as datas. Agora, nesse começo de ano, é onde tem mais, né? Exames disso. Aí faz a prova, tem uma classificação, são poucas vagas por hospital, porque a pessoa, quando vai fazer residência, ela fica interna. Ela fica 12 horas por dia na semana. Mas qualquer físico pode prestar essa prova? Qualquer Ou físico. Sim, entendi. Qualquer físico. Mas é claro que eles vão
Você ganha pontos por você ter especializações na área, cursos Não e tal. necessariamente pontos, mas os tópicos que são abordados, uma boa parte deles tem enfoque para a área Sim. da física médica. Então, claro, quem já começou a estudar isso antes na sua graduação, Tem muito mais chance. leva alguma vantagem nesse ponto, né? Mas eles abrem para físicos e, em geral, para físicos e físicos médicos, né? Formados Legal. em física e formados em física médica. Aí é 2 anos, em geral, para radioterapia é 2 anos, para diagnóstico tem menos locais, mas é 1 ano, normalmente, e medicina nuclear 1 ano. Não é? E você aí já entra direto, saindo de lá você já tem habilitação para, onde tiver vaga, você prestar concurso e ir direto. Né? Legal, muito obrigado. Né? Imagina, mas podemos continuar conversando depois disso também. Bom, pessoal, a ideia agora é expor, né, aqui para gente o que vocês conversaram, tá? Pode ser compartilhando aquele PowerPoint, pode ser uma conversa aqui, acho que fica um pouco a critério de vocês, né? Acho que seria interessante, Ricardo, a gente seguir a ordem dos grupos, né? 1, 2, 3, 4. Tudo bem, pessoal? Podemos começar com o grupo 1? A gente vai fazer as 4 exposições primeiro, não vamos falar nada, mas aí depois a gente abre para discutir, tá bom? Cada uma das ideias. Então, por isso, durante a apresentação, eu vou fazer aqui anotações, mas é só para não esquecer depois para a gente conversar, tá? Vamos lá. A gente imaginou, assim, um tempo da ordem de uns 5 minutos por grupo, em média, assim, né? Só como referência, tá? Ok? Então, grupo 1. A gente consegue compartilhar por aqui? Vou tentar. Sim. Botão verde, né? Share screen. Tá compartilhando? Isso, perfeito. Vou ser bem rapidinho aqui, que a gente acabou colocando bastante coisa. O nosso grupo é composto por mim, Diego, o Leandro e a Ruth. O nosso eixo aí que a gente escolheu, o eixo temático foi de matéria e energia. Os tópicos do programa que a gente escolheu aí focar, né, foi a definição de radioatividade, radiação ionizante e não ionizante, os efeitos biológicos da radiação, aí a Ruth aí colocou a habilidade central. Os temas que serão abordados de física médica é história da radioatividade, efeitos biológicos nas células no DNA, falar um pouquinho sobre acidentes radioativos e um pouquinho da carreira de física médica. A metodologia que a gente escolheu para trabalhar aí foi lançar uma questão disparadora, né, para a gente conseguir fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes. O que eles sabem sobre a radioatividade ou não, né? E aí a ideia é anotar essas ideias deles, né, na lousa, numa forma de brainstorming. Depois realizar a leitura e a discussão de um texto e de alguns vídeos que a gente selecionou. Depois a ideia é que eles usem simuladores e que eles mesmos cheguem deduzir, né, o que acontece ali no fenômeno simulado. Depois fazer uma prática experimental. Lógico que que não é uma prática com elementos radioativos, né, mas é uma simulação. E depois a elaboração de mapa mental. Então, a metodologia nossa é essa. Então, a questão disparadora que a gente jogaria é você sabe o que é radiação, e aí registrar lá todas as ideias dos estudantes. Depois a gente faria a leitura e a discussão de alguns trechos do texto do Ricardo, né? Que a gente depois descobriu que era dele o texto. Depois a gente veria alguns vídeos curtinhos aí sobre o que é radioatividade, radiação ionizante e os efeitos biológicos. Depois disso a gente faria uma discussão, né? E compararia com aquelas ideias que eles colocaram lá no brainstorm, né? Para ver o que de fato é verdade e o que é
e o que eles poderiam ter errado. Depois disso, a gente ia para os simuladores, então a gente escolheu 3 simuladores aí. Um simulador de imagem de ressonância magnética simplificada, que é do FET, né, que acho que a maioria dos professores aí conhece. Radiação alfa, beta e gama, que o Leandro conseguiu aí, que ele falou que já utilizou. E esse de lasers. Depois a gente ia lá para a prática. Aí eu coloquei 2 videozinhos aqui, que um é uma explicação sobre o experimento de Becquerel e o outro é uma simulação de experimento radioativo. Então, é um experimento que só tem um apelo visual, claro, né, porque ele fica fluorescente. E a ideia é bem simples, a gente já realizou na autoescola, é transformar a lanterna do celular num emissor de luz ultravioleta, né, pegando fita adesiva e pintando com canetão azul, colocando várias camadas, umas 5, 6 camadas, fica parecido com uma luz ultravioleta. E aí usar marca-textos, coisas simples que reagem à luz ultravioleta. A ideia aí é que os estudantes consigam reproduzir a simulação e eles mesmos cheguem na conclusão do porquê que aquilo aconteceu. A ideia é os professores não falarem nada, né? A gente dá as ferramentas e a ideia é que eles consigam, através da observação e do levantamento de hipóteses aí, né? E do confronto das hipóteses deles mesmos, né? Que a gente chegue numa explicação mais lógica. E depois disso, para a gente verificar, né, a assimilação da aprendizagem deles, a gente pede a elaboração de um mapa mental. Então, aqui no finalzinho a gente tem um exemplinho de como que deve ter um modelo básico, né, de um mapa mental. A gente pode levar também, ou fazer um, só para eles terem uma noção. E aí, para finalizar, a quantidade de aulas que a gente previu aí é mais ou menos 10 aulas. Tem que ser, né, porque tem bastante coisa. Mas não é nada que fuja da nossa realidade. A gente até conversou no bimestre, a gente tem em média aí de 20 a 22 aulas na escola, né, no ensino regular. E metade dele pode ser dedicado a esse tema, né, se a gente acompanhar lá a BNCC. Então, a gente não fugiu da realidade aqui, não. E a avaliação, a gente vai seguir os 3 eixos avaliativos, né, que é o procedimental, conceitual e atitudinal. E a nota vai ser pela evolução do conjunto desses aspectos e pelas habilidades desenvolvidas. Acho que é isso. Meu microfone estava desligado. Bacana. Bom. Diego, faz um favor. A habilidade, eu não consegui ver qual que era a habilidade. Aí, isso. Tá. Vou anotar aqui. E que série seria? Terceira série de física do ensino médio. Terceira série. Tá. Anotei. Obrigada. Muito Agora, legal. Só preciso de ajuda aqui. Como é que eu faço para descompartilhar aqui? Eu acho que é lá Na embaixo. parte de cima. Não. Em geral, Isso. na parte de cima tem lá o Stop Share. Na parte de cima da tela. Você está no menu computador, superior. né? Aí. Isso. Joia. Tá vendo? O curso também entra no meio do curso o aprendizado de uma ferramenta online, né? Muito bem, parabéns pela proposta, gente. Daqui a pouco a gente conversa sobre ela. Grupo 2, então, que assumiu o palco. Acho que chegou a Adriana, né? Adriana? Tá chegando agora. Você quer E aí, compartilhar, grupo? Helen? Oi? Você quer compartilhar essa tela? Ah, vocês que sabem. Tanto faz. Eu, vocês? Pode ser. Acho que fica mais legal de visualizar. Oi? Share screen, quem vai apertar o botão verde? Vai ser eu? Vai ser. Deixa eu ver aqui onde é que... Ixi, apareceu tanta tela aqui para eu... Deve ser essa, né? Foi? O que eu faço aqui? Meu Deus. Isso aí. Ah, mas é que eu tinha que aumentar isso, né? Como é que eu faço? Não, mas Apresentação. dá para ver. Mas tem que apresentar, né? Aqui, apresentar, né? É aqui, né? É isso mesmo? Isso. Então tá. Tá, então o nosso grupo, né? Eu, o Felipe e o Igor.
O nosso tema foi vida e evolução. A gente escolheu falar sobre ultrassom. Os tópicos que a gente abordaria seria as ondas, né? Ondas sonoras, mais especificamente. Então, a gente está partindo do princípio que eles já tiveram aulas, né? Sobre ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, porque senão a gente precisaria de mais aulas, né? E a partir de ondas sonoras, infrassom, ultrassom e reflexão das ondas sonoras. A habilidade relacionada que a gente pegou dentro da BNCC foi essa daqui, 308. Os objetivos, né? Tá, aqui também não sei se vocês estão conseguindo visualizar, porque para mim tá tapando os vídeos, mas os objetivos relacionados com a BNCC. Aqui em casa faz um pouco de barulho, peço desculpa, passa bastante caminhão e moto. O tema de física médica, então, seria a ultrassonografia, né? A metodologia é uma aula teórica, né? Uma aula dialogada, expositiva, mas a gente vai tentar fazer uma roda de conversa, perguntando para os alunos, porque a maioria deles, né? Ou já fizeram uma ultrassonografia, né? Ou já viram alguma ultrassonografia de uma tia, de uma mãe, a própria ultrassonografia, né? De quando era bebê. E a ideia é procurar algum profissional móvel, que a gente fala aqui, porque a ideia foi procurar uma clínica veterinária com algum profissional que poderia levar o equipamento até a sala de aula para mostrar como que funciona o equipamento. A descrição da proposta, então, é essa aula, dialogada com questionamentos, né? Passar um vídeo, porque no YouTube a gente encontrou alguns videozinhos que poderiam ser passados, a gente não colocou o link aqui, mas a gente encontrou alguns vídeos com ultrassom em 3 dimensões, né? A ideia também seria, apesar de ter ultrassonografia de bexiga ou de útero, né? A gente sabe que o do bebezinho é aquele que mais impressiona, né? Então, eu quis trazer mais, assim, da gravidez. E sugerir temas para pesquisa, né? Como avaliação até, porque a ultrassonografia, ela serve somente para fazer um exame de órgãos internos. Ele é não invasivo, mas ele serve somente para órgãos internos. Então, isso na indústria, onde a gente utiliza o ultrassom? Na indústria, para analisar se uma chapa tem defeito ou não. O uso do sonar, né, também ultrassom. Ou até mesmo lá em biofísica, né, para biologia, os morcegos, né, como que eles se deslocam. Então, tudo isso seria para sugerir para os alunos fazerem uma pesquisa. Aqui, a gente ficou em dúvida, né, na quantidade de aulas. Eu sugeri para eles 3 aulas, né, porque a gente nunca dá o tanto de aula que a gente quer, né, sempre passa um pouco, mas, assim, para a gente expor esse conteúdo, depois trazer um profissional para mostrar o equipamento, e depois para ter um retorno desse projeto, porque não adianta eu pedir para o aluno fazer uma pesquisa sobre o sonar e só ele aprender sobre o sonar e eu ler sobre o sonar. Eu quero que todos saibam sobre o sonar. Então, eu acho que até 3 aulas seria pouco para a gente discutir sobre esse tema. Mas a gente colocou aí 3 aulas, né? E a avaliação, eu encontrei alguns exercícios também na internet que relaciona onda, comprimento de onda, distância, né, de velocidade e tal. Com ultrassom e a pesquisa. Então, prova que não seria a ideia, né? Seria mais os exercícios em sala de aula e essa pesquisa que seria proposta em grupo mesmo, tá? Então, foi isso que a gente fez. Stop share. Legal. Muito bem. Aline, acho que eu perdi. Que série que é? Segundo ano. Segundo. Tá. Era para segundo ano. Legal, eu vi a habilidade, muito bem. Muito legal. Quem vai agora? Grupo 3? Isso. Vamos lá. Vocês veem a minha tela aí? Sim. Tá. Se você quiser pôr em modo de apresentação. Perfeito. Bom,
o meu grupo aí é a Adriana, o Diego e a Maria Helena, né? Nós vamos falar sobre o espectro eletromagnético, né? O tema aqui, dentro da BNCC, é matéria e energia, né? Nós também pensamos nessa aula para um terceiro ensino médio, né? Aí nós relacionamos aqui as habilidades que nós esperamos desenvolver aí, né? A gente pensou nessas 4, né? Pensamos num número de 4 aulas, né? E aí fazer uma avaliação tradicional mesmo, de múltipla escolha, né? 10 questões, né? Porque o tema Gesivaldo, dessa... você pode voltar um pouquinho naquele quadro, só para a gente ver com mais... Sim. Nós pensamos em terceiro ensino médio, né? E fazer uma aula expositiva mesmo, tá? Só que não só expositiva, tem alguns recursos que nós vamos usar. Posso continuar? Então, o tema aqui é radiações, né? E o nosso ponto de partida aqui foi poder usar o dicionário, tá? Então, a gente trabalhando esse assunto, então dá a entender que parece que, olha, eu preciso, para trabalhar com ciências, eu tenho que ter um dicionário específico, e na verdade, eu peguei a definição de radiações que está no dicionário Aurélio, né? Então, qualquer um tem acesso a essa definição, né? E aí, para que eles também tenham acesso, né, ao dicionário, poder observar que alguns termos que nós usamos em ciência também está disponível num dicionário da língua portuguesa, né? Então, a ideia também de se, né, mostrar um pouquinho de interdisciplinaridade aqui, né? E aqui, né, discutir um pouquinho do tema radiações, né? Então, mostrar que a natureza das radiações são de 2 tipos, né? Onda e partícula, né? Então, mostrar realmente para eles qual é a distinção, né, dessa palavra, né? Porque muita gente associa a palavra radiação a bomba atômica, né? E na verdade, essa característica, né, tá totalmente errada, né? Pela definição, né, que a gente trabalha com eles, né? A definição que está no Aurélio é uma definição muito distinta de bomba atômica, né? Então, a gente faz eles refletirem, né, a diferença, né, pela definição que está no dicionário, né? E aí a gente apresenta aqui quais são os tipos de radiação na forma de partículas, né? Demonstramos que essas partículas fazem parte do átomo, né? Então, aí outra inter com química, né? Porque provavelmente eles já viram isso em química também, né? Aí, agora nós vamos falar da radiação em forma de ondas, né? E aí discutimos a parte de características das ondas, né? Comprimento, frequência, energia, né? Eu gosto, por exemplo, de usar um artifício aqui que é acabar questionando ele sobre quais as emissoras de rádio que eles ouvem, né? FM, claro, só, né? Que eles ouvem. E aí poder calcular o tamanho das ondas, né? O comprimento das ondas e mostrar para eles que isso é uma realidade deles, né? E aí discutir, né, comprimento, frequência, né, das ondas, aí falarmos das diferenças das energias que as ondas, né, que as radiações têm, né? Não ionizante, mostrar para eles quais são as radiações não ionizantes, né? Depois, né, aí usarmos, por exemplo, o recurso do FET, né, para poder mostrar, né, o simulador, né, de ondas, né? Então, aqui é só como um print screen, né? Mas numa aula real a gente poderia pôr o FET para funcionar, né? E eles verem, até que é um recurso que tá de livre acesso para eles, né? Aí falarmos das radiações que são as ionizantes, né? Que são as mais preocupantes para eles, né? Aí mostrar a diferença, né, delas. Aqui esse quadro mostra por que ela é ionizante, por que ela é não ionizante, quais são os efeitos, né, que essas radiações podem causar aí, né?
frequência, mostrar a diferença de comprimento, de frequência, né? Essas radiações, aonde elas, né? A gente aplica algumas delas, né? Alguém está com o microfone aberto aí, por favor, desliga. Aí outra aplicação do FET, né? Da ressonância magnética, né? Então dá para fazer essa ponte com eles, né? Apresentar o que é ionização, né? Para eles saberem o que acontece quando a radiação ioniza, o que causa isso, né? Mas não entrar em tantos detalhes, mas só mostrar, né? Por exemplo, como é que forma um cátion, como é que forma um ânion, né? De novo, outra inter com química, né? Mostrando as radiações ionizantes em forma de partícula, mostrando as radiações ionizantes em forma de ondas, né? E aí, mostrar algumas aplicações das ondas eletromagnéticas. Cada uma delas, com detalhes, né? Então, as ondas de rádio, quais são as ondas de rádio, né? Qual é a banda que compõe as ondas de rádio? Na sequência, até falar do celular também, né? Aí fala do micro-ondas, né? Explica um pouquinho do que é a micro-ondas, que não precisa ter medo, né? E a ideia é destrinchar mesmo o tema, né? Onda por onda, para que eles vejam as diferenças, né? Aí outra aplicação do FET, né? Que é bem interessante para mostrar a diferença dessas ondas, né? Das micro-ondas. O radar, né? Que a gente fala tanto de GPS, né? De posicionamento global. Então, outra onda que a gente trabalha, né? O infravermelho, né? Mostrar que essa é a forma de onda das ondas eletromagnéticas, é a única que a gente consegue perceber pelo tato, né? A gente sente a irradiação do calor, né? Então aqui tem algumas imagens em infravermelho para eles verem, né? A luz visível, né? Que é a única que é capaz de sensibilizar o nosso sistema óptico, né? E tem os comprimentos de onda, né? Que para destacar bem para eles que cada cor é uma onda, né? Então tem bastante coisa aqui para falar, né? O ultravioleta, né, que é uma radiação que beira, né, aí a ideia é mostrar para eles que o ultravioleta é aquela radiação que está, né, passando da fase não ionizante para a fase ionizante, então é uma radiação que a gente tem que ter cuidado, porque é a única que naturalmente parte dela é ionizante e é a única que particularmente a gente está mais exposto, né, que é uma radiação que está bem no limiar de transição, né, de energia, falar dos diferentes tipos de raio ultravioleta que vem do espaço, né, que vem do Sol, né? Aí falar do raio-x, que apesar de ser uma radiação ionizante, ela não está à disposição assim livre para nós, né? Então, em situações em que a gente vai se expor ao raio-x, são em situações com prescrição médica, né, que eu vou fazer isso só no hospital, né? Não vou receber raio-x andando na rua, né? Então, para mostrar para eles a importância, né, do raio-x e principalmente mostrar que esse raio-x não é uma radioatividade, né? Que eu não fico radioativo com o raio-x, né? Depois o raio gama, né? Algumas aplicações que nós fazemos com raio gama, né? E para finalizar essa parte aqui, eu peguei uma questão do Enem, 2012, que fala exatamente da diferença entre contaminação e radiação, né? É uma questão bem interessante. Eu sempre discuto essa, tem uma outra lá também, tem algumas outras que a gente pode pegar. Essa foi a que mais me surgiu na hora, eu lembrei dessa, fui atrás dela e vou discutir com eles, né, as alternativas e qual é a que está certa aqui. Primeiro esperando eles mesmos ver se eles entenderam e eles me dizerem primeiro qual é a alternativa, né? E aí depois a gente justifica, né? E por fim, mesmo para finalizar, apresentar para eles qual é a diferença entre estar contaminado e estar irradiado, né? Então essa foi a nossa a apresentação, né, e o tema, né, que nós fizemos. Então,
eu coloquei 4 aulas, mas pode ser que até seja necessário mais, né? Porque é um assunto bem amplo, né? Mas acho que dá para dar uma... Pelo menos eles vão sair, a esperança é que eles já saiam diferenciando esses conceitos, né? Legal. Isso tudo terceiro ano, né? Terceiro ano. Terceiro ano, tá. Eu acho que eu consegui anotar uma boa parte aqui. O grupo 1 também era terceiro ano? Grupo 1 também. Terceiro ano, né? Uhum. Grupo 4, então. Vai querer apresentar ou eu apresento? Do nosso grupo. Pode ser você, Marcos. Beleza. A nossa proposta é um pouco mais curta, tá? A gente pensou no seguinte. Que é nós 4, né? Eu, Caio, Maurício e a Regina. A gente pensou em uma temática que também está dentro de matéria e energia. A gente vai falar sobre radioatividade, radiação não ionizante e espectro eletromagnético. São os temas principais, mas a gente vai usar uma aplicação médica, na verdade, para tratar sobre esses temas. A habilidade que a gente decidiu, né, que tem a ver com o nosso tema, é a 13 CNT 103, que a gente vai utilizar o conhecimento das radiações para avaliar riscos de equipamentos, coisas relacionadas. De novo, os temas que a gente vai abordar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre um equipamento que se chama oxímetro de pulso. A gente acabou juntando metodologia e descrição, porque a gente estava com pouco tempo para fazer. Mas a gente vai tratar sobre um equipamento que ele indica a quantidade de oxigênio no sangue. E para isso ele faz uso de temas da física médica. Então ele vai analisar, não é, o tanto quanto o sangue, ele vai colocar um aparelho em uma parte do seu corpo. Esse aparelho ele vai ser irradiado, né? Acho que vocês estão escutando o gato aqui miando. Enfim, ele vai ser irradiado através de duas ondas específicas, o infravermelho e a luz vermelha. Então, um sangue com alta oxigenação, ele vai ter uma resposta para luz infravermelha e para luz vermelha, e um sangue com baixa oxigenação vai ter uma outra resposta. Então, a gente faria, na verdade, um resumo, né? A gente começaria perguntando para eles sobre o que eles sabem sobre esse tema, e a gente faria uma pequena discussão, vou tirar aqui a apresentação, que seria um resumo de um texto do Conselho Regional de Enfermagem. Então, a gente faria cerca de 6 pequenos textos sobre esse texto e distribuiria para os alunos, e os alunos com esses textos, eles iriam... Enfim, com esses textos, eles iriam discutir entre si. Então, a ideia é que cada grupo apresentasse uma parte dessa e a gente levasse para a discussão. Então, seriam cerca de 5, 6 partes para ser levada à discussão. Por exemplo, uma das questões importantes aqui é esse gráfico, tá? Esse gráfico, ele mostraria a diferença, né? Que acontece com o sangue oxigenado com uma alta oxigenação, que seria normal, e o sangue com baixa oxigenação. Então, ele absorve de forma diferente, né? Isso que esse aparelho indicaria. Então, enfim, essa seria a proposta inicial, né? Fazer levantamento dos conhecimentos, a discussão com base nesses pequenos resumos do texto, mostrar um pequeno vídeo do uso desse aparelho. A nossa colega, ela é da área da saúde, que propôs esse tema para a gente. Então, ela disse que esse aparelho é relativamente barato até, então
talvez a gente até poderia comprar esse aparelho, mas também dá para achar muito material na internet sobre como se usa esse aparelho. E esse aparelho ele virou meio que uma febre, né? Porque como na atual pandemia, né, uma coisa importante é a oxigenação do sangue. Então a gente discutiria sobre o uso dele na pandemia, né? Porque ele vai justamente tratar de se o seu sangue está oxigenado ou não e do quão isso pode ser prejudicial à sua saúde, né? Então essa seria a nossa discussão. A gente pensou que toda essa discussão a gente faria ela em cerca de 2 aulas. E a avaliação, né? A gente faria através da participação. E a cada grupo, né, que fosse apresentando o tema dele, a gente daria... Cada grupo faria a apresentação, a gente faria uma pequena conversa de uns 2 minutos. Depois dessa conversa de 2, 3 minutos, eles teriam um pequeno tempo também para escrever alguma coisinha. Então, a gente faria a avaliação através da participação e desses pequenos textos que cada grupo ia produzindo após cada pequena discussão que a gente fosse tirando. Então, essa é a nossa ideia. E também seria uma turma de terceiro ano. Tá bom? Peço desculpas aqui pelo gato, ele está muito emocionado, acho que vocês estão escutando. É que ele gosta muito de carne. Minha mãe está cortando carne e o gato gosta de miar. Muito bom. Pois é. Participação especial. É o meu gato. Bem legal, Paradinho. muito bom. Muito bem, 4 propostas Muito bom, aí. pessoal. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Parabéns aí pelo... Vocês conseguiram trabalhar os itens todos aí dentro do tempo, que foi um tempo restrito, de ontem para hoje, né? E hoje também. Acho que cada um aí aproveitou a sua vivência, a sua experiência, aquilo que já tinha também. Mas, exatamente. muito bom. E muito bacana, né? Gente da área aí de saúde podendo contribuir, né? Interessante. Bem legal. Eu peguei o meu aqui, ó. Também o oxímetro. Olha só. Oxímetro, Eu comprei. Dá para chegar. Eu também comprei. Interessante. Tá, acho que agora a gente pode conversar um pouquinho entre nós, né? Inclusive, não só eu e o Ricardo, mas vocês todos, né? Dando pitacos aí, opiniões sobre essas propostas todas, que tem coisa muito bacana aqui, muito interessante, né? Como é que a gente pode fazer? A gente vai pela sequência, vai olhando cada uma das propostas? Pode ser, pessoal? Sim, acho que sim. E aí, por favor, abram o microfone, peçam para falar, né? Sem problema algum, tá, gente? Vamos lá. Eu gostei bastante da proposta do Grupo 1, né? É muito interessante. Vou digamos, chamar a atenção com vocês para as coisas que me chamaram a atenção, claro, né? E aí a gente vai aqui conversando, tá? Gostei da ideia de utilizar o simulador para permitir que eles possam fazer levantamento de hipótese, né? Quer dizer, não dar a resposta já, né? Logo de cara, permitir que os estudantes investiguem, mesmo que seja através de um simulador, né? Porque a gente sabe que nessa área é bastante complicado mesmo fazer experimentos ou até levá-los, né, para um hospital para ver equipamento, até porque em alguns casos não é permitido, né? Então, interessante, eu gosto desse aspecto, né, do levantamento de hipóteses a partir de alguma coisa que o simulador está mostrando para eles. A ideia do mapa mental também é muito importante, finalizar, né, quer dizer, depois eu anotei aqui quantas aulas, eram 10 aulas, quer dizer, é um processo longo, né, quer dizer, são pelo menos aí 4 semanas, é isso? Mais ou menos? 3 semanas? Eu não sei quantas aulas por semana, né? Mas é um tempo longo, quer dizer, para fechar essas ideias todas, é importante mesmo fazer com que os estudantes produzam um produto final, produzir um produto, né? Um produto final de toda essa discussão,
por exemplo, através, né, desse mapa mental. Acho que é bem importante, né, bem interessante. Os temas, bom, acho que deu para perceber, né, radioatividade, sem dúvida, desperta muito a atenção dos estudantes, então eu vi aí radioatividade em pelo menos 2 grupos, não foi? Não sei se eu anotei tudo aqui. Sem dúvida, a história da radioatividade sempre desperta muita curiosidade nos estudantes. Eu acho importante, né, levantar com eles, né, essa questão da história da ciência de um modo geral. Como é que a ciência acontece? Como é que é o método científico? Né? Quer dizer, retomar como foi a descoberta da radioatividade até, e como foi o desenvolvimento, se for o caso de raio-x, leva, né, a todo um questionamento sobre o método científico. Né? A ciência não é perfeita, ela não está estanque, né? Ela não está pronta, né? E a gente está o tempo todo fazendo avanços, modificações, e pode dar esses exemplos para eles, né? Quer dizer, utilizar o capítulo de radiações, radioatividade, raio-x, para mostrar esse aspecto importantíssimo, fundamental que a gente está vivendo hoje, que é a questão de como a ciência é produzida, né? Vai, Ricardo. Se você puder, eu queria falar disso também. Eu acho que exatamente esse é um ponto essencial, e cada vez mais a gente vê profissionais da área de educação e mesmo cientistas recomendando a inserção de tópicos da história da ciência à medida que a gente vai trazendo os tópicos. Mas é importante que o estudante, para ele valorizar aquilo, é importante que ele perceba que aquilo foi sendo construído, né? Porque a tendência é a gente falar, olha, a lei de Coulomb, a lei de Faraday é essa, e e partir daí para frente. Não, como é que isso foi descoberto, pensado? Que experimentos deram errado? Que experimentos deram certo? Que teorias caíram? Porque não é assim, olha, teve uma ideia genial e pronto, estava tudo ok, né? Que teorias caíram, que teorias vingaram e foram de novo derrubadas por novas teorias, né? Quando a gente vai tratar dessa questão da radioatividade e todos esses tópicos do final do século XIX, foi uma sucessão de teorias sendo derrubadas umas depois das outras, né? Isso é muito importante para o estudante perceber que as coisas podem ser melhoradas. Se a gente quer que ele adquira, não é, a qualidade, as habilidades de pesquisador, como é que a gente pode partir de uma coisa pronta, perfeita, e achar que ele vai se tornar um pesquisador? Não, ele tem que entender que tudo que a gente está aprendendo pode ser melhorado, pode ser modificado, né? As conclusões podem ser melhoradas, né? Então, isso acho que é fundamental. Muito legal o experimento, né, proposto, bem interessante. Acho que vale a pena, sim, sempre que possível. Bom, eu sou uma entusiasta de laboratório, tá, gente? Assim, para mim, o mão na massa é importantíssimo, mesmo que seja uma coisa bem simplesinha, né, baixo custo, claro, a gente, né, sempre busca aí uma tendência, mesmo que seja um experimento de demonstração, mas só o fato de você levar para a sala de aula, né, já instiga curiosidade, já leva a outros questionamentos, né? Eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil, né, levar aulas experimentais com, digamos, regularidade, né? Mas sempre que possível, e aí, muito interessante a ideia, né, do experimento, acho que vale a pena sim, né? A intenção, gente, é que vocês possam trocar essas coisas todas. Então, se alguém quiser depois, né, o link aí do vídeo do experimento,
vamos trocar essas figurinhas todas para que outros professores possam também utilizar nas suas aulas. Muito legal. Alguém gostaria de fazer comentários sobre essa proposta do grupo 1? O que vocês acharam? Está desligado, Bom, Caio. eu posso falar um pouquinho, Cris? Pois não. Gostei bastante, né, dessa parte, principalmente de instigar o mapa mental, achei bem interessante, né? Realmente, o que eu digamos assim, acho que para essa proposta a gente precisa de um tempo grande, né? Porque vai realmente, até você conseguir construir essa habilidade neles, vai levar um tempo grande, né? Mas a ideia da proposta é muito boa, achei bem interessante, né? Pegar do que, né? Sempre buscar o que ele trouxe, né? De qual é a realidade dele, né? E a partir daí você apresentar, né, o teu conceito e fazer ele construir uma ideia sobre isso, né? Muito bom. O tempo aí é que eu acho que muitas vezes não está a nosso favor, né? Porque até você conseguir fazer isso vai, né, levar um bom tempo, mas a ideia é excelente, né? Gostei bastante, né? Se mais alguém quiser falar, fica à vontade. O Lucivaldo falou uma coisa que me chama a atenção, né? Quer dizer, construir habilidade leva tempo. É isso, não tem como. Mas se a gente realmente quiser que os estudantes tenham essas habilidades todas, exige gastar tempo mesmo. A questão são escolhas, né? Você pode gastar tempo desenvolvendo outros tópicos, que não necessariamente física médica. O que a gente está conversando aqui é que a física médica pode ser uma boa estratégia, né? Um bom caminho para desenvolver essas habilidades. Inclusive isso, eu acho que essa diferenciação, a gente devagarinho pode ficar mais clara, né? Radiações é um tópico importante de física, mas não necessariamente é um tópico de física médica, né? Porque radiações estão na natureza. Há radiações e há formas de usar radiações na física médica, mas você pode usar radiações na indústria, você pode usar radiações para colocar ondas de rádio, para comunicação, enfim, para várias outras coisas, para geração de energia, que isso não é tópico específico de física médica. Então, nesse módulo de 10 aulas aqui, por exemplo, falando do grupo 1, né, eventualmente aqui, certamente iam aparecer exemplos da área de física médica e não. E tudo bem, né? É importante que partir da prática, né? Nós estamos chamando a atenção aqui da área de física médica porque é um filão enorme, maravilhoso para nós. Aí partimos da realidade. Mas há outras aplicações também, né? E a gente, o módulo de 10 aulas, aí depende, talvez não seja realmente da realidade de todo mundo, essa disponibilidade de aulas para esse tópico, mas depende talvez de como construir o módulo, né? Se, por exemplo, na hora que eu for falar de radiações ionizantes, eletromagnéticas, de modo geral, eu aproveitar isso como introdução da parte de ondas, eu puxo o módulo de ondas para cá. E aí eu trabalho a partir de algumas ondas eletromagnéticas práticas, da vida prática, eu posso partir daí para falar das ondas de um modo geral. Então, isso me permitiria poupar tempo, quer dizer, eu tiraria de um outro módulo e colocaria aqui, não é? Isso é um jogo que a gente pode fazer. Se for espremer e pegar só as aplicações, talvez desse menos tempo. Mas se eu quiser já trazer todos os módulos, o fundamento, realmente aí a coisa aumenta. Grupo 2? Grupo 2, vamos falar agora, né, da proposta do grupo 2. Outro eixo, né, vida e evolução, bem legal. Será que eu anotei a habilidade certa? Pessoal do grupo 2, confere para mim. Eu anotei 308, acho que eu anotei errado. CNT 308. Essa mesmo? Eu também anotei,
Tá, essa habilidade, ela tá na competência 3, né? É isso? A competência 3, ela tá mais ligada à questão tecnologia e linguagem científica, mas tudo bem, ótimo, né? Sem problemas. A habilidade aqui é investigar e analisar funcionamento de equipamentos elétricos e eletrônicos. Então, tem aqui a parte de eletromagnetismo, né? Tem circuitos elétricos, claro, e efeito fotoelétrico no sentido de transformação de radiação eletromagnética em corrente elétrica, tá? A proposta é ultrassom, ultrassonografia, né? Gosto da ideia da roda de conversa, né? Quer dizer, trazer o conhecimento que o estudante já tem sobre o tema, né? E cutucar, né? Quer dizer, na roda de conversa a gente já vai instigando, já vai provocando aí os estudantes. Eu só fiquei aqui um pouco com dúvida dessa questão de levar o profissional. O que vocês imaginaram? Como seria, assim, levar o profissional na escola, é isso? Ver se eu entendi direito. Então, quando a gente conversou sobre isso, a gente pensou de uma forma dos alunos terem acesso ao equipamento, tá, né? E eu sugeri, assim, de uma clínica, porque para levar até o hospital seria inviável. Então, o Igor falou, será que a gente não conseguiria um acesso a uma clínica veterinária? Porque eles também têm o equipamento, né? E talvez a gente pudesse até fazer o ultrassom num animalzinho, né? Aí ele falou, e se em vez da gente levar os alunos até a clínica, trazer o profissional até a escola? E aí a gente resolveu escrever dessa forma. Tá. Foi o que a gente pensou. E a ideia também de levar o profissional, né, de trazer, aproximar um pouco o profissional dali dos alunos, também na esperança de que ele explique como é que funciona ali o aparelho, né, de ultrassom. Porque, digamos assim, a gente não teria uma formação técnica, assim, experimental ali para poder abrir, né, o aparelho, explicar ali o cristal e tal. Então, a ideia também seria ele explicar um pouco como é que funciona o aparelho. Outra coisa também aqui que a gente poderia colocar deixa eu ver se eu acho, em tópicos do programa, que eu não quis colocar para não ficar muito longo, mas além de ondas, a gente também pode falar em transformação de energia, né? Porque o aparelho ele está transformando energia elétrica, né, em energia mecânica, certo? Então, a gente também poderia colocar isso como um tópico para ensinar. Sim, bacana. Uma sugestão aí, porque, de qualquer forma, né, dentro do programa de física, né, então, seria interessante vocês, quer dizer, quem fosse trabalhar nisso, né, pesquisar, eu não digo, talvez, a construção, a parte de engenharia, de circuitos eletrônicos, aí talvez fique mais complicado. Mas o princípio de funcionamento do aparelho de ultrassom é uma coisa que você pode explorar dentro dos conhecimentos de física mesmo, né? Uma parte é essa que a Aline colocou, né? Da transformação de energia. Certamente, na hora que você vai falar do aparelho de ultrassom, você vai mostrar ultrassonografias, né? Imagens de ultrassonografias, quer seja vídeos, quer seja imagens mesmo. Então, como é que daquele aparelho sai aquela imagem? Né? Como é que eu explico as partes mais escuras, mais claras? Não é? Essa é a física do ultrassom, né? Onde ele atravessa com maior rapidez, onde ele é refletido, que tipo de meio ele é refletido. Isso é a física que, dentro do nível do ensino médio, né, é possível estar colocando. Isso seria interessante também se você tivesse acesso a esse profissional,
Porque eu estava pensando aqui, você não precisa muito de um animalzinho. Você pode usar o braço de uma pessoa, você pode ver o tecido, o osso, alguém pode querer ver o próprio coração, essas coisas assim. E no equipamento você ajusta isso, né? Tipo, eu quero sinais que estão sendo refletidos a 5 centímetros do transdutor. É transdutor mesmo o nome daquele cristal, né? Sim. E por que você tem que usar também aquele gel antes de colocar o transdutor na pele? Boa. Importantíssimo isso. Uhum. A Regina está falando, acho que ela está com dificuldade de verbalizar também, de falar do piezômetro, né? Acho que talvez para falar do efeito piezoelétrico, né? É uma chance também de utilizar o ultrassom para falar da piezoeletricidade, né? Que é a base dos transdutores de ultrassom. Aí entra dentro da habilidade. Aí bate com a habilidade escolhida. É porque a gente não escolheu aquela habilidade porque ela dá a impressão muito mais que você está dando uma aula para o 3º ano do que uma aula para o 2º ano. Onde você Por causa de circuitos elétricos, né? Porque a gente está falando muito de ondas e o que fazer com as ondas que a gente emite, transmite, reflete. E isso realmente não cabe no... A gente chegou a comentar sobre isso. Será que tem problema colocar isso? Porque tecnologia, linguagem de desenvolvimento, alguma coisa assim, está muito não está encaixando com o que a gente está falando sobre o equipamento. Mas tá assim, agora, né, que a gente está conversando aqui, se eu estou entendendo a intenção, é realmente o aspecto tecnológico que vocês estão querendo evidenciar aí, né? Os dispositivos, como está acontecendo a transformação da energia elétrica em mecânica, depois mecânica em elétrica, né? Porque tem a ida e a vinda, né? Tem a reflexão, enfim, sim, aí sim, fica bem bacana, bem interessante, né? Acho que vale a pena também... Desculpa, Ricardo. Desculpa, Cris, de prática, né? Existem células piezoelétricas que são baratas, que você consegue adquirir por preços baixos. E você pode fazer um experimento demonstrativo simples. Uma célulazinha com 2 fiozinhos, ela tem 2 fiozinhos, 2 polos que saem. Se você tiver na escola, o pessoal, um multímetro, você mede a tensão ali na célula e você pode mostrar como ela funciona. Você faz pressão na célula ou você fala próximo dela e você vê a alteração no multímetro, pelo efeito piezoelétrico, né? Isso. Então você vai na raiz aí do efeito do transdutor. Né? Uma sugestão. Proposta experimental, muito bem. É isso mesmo. Entrando talvez mais no aspecto da ultrassonografia, talvez mexer um pouquinho com a história da evolução aí da imagem, né? Porque eu me lembro a minha imagem de ultrassonografia do meu bebê, Aline, comparado com o que tem hoje, sensacional a imagem que se tem hoje, gente. Você vê o rostinho do bebê. Coisa impressionante, né? E o que eu tinha na época não dava para perceber nada, quer dizer, a evolução foi muito grande em decorrência de desenvolvimento tecnológico, que é o que vocês estão, se eu entendi, querendo evidenciar aí, né? Muito importante, né? Muito legal. Alguém mais gostaria de comentar essa proposta? Não? Grupo 3. Grupo 3, voltamos para matéria e energia, né? Tem várias habilidades envolvidas aí. Anotei, acho que 103, 104, 105, 107, né? Quase que na sequência. Para 3º ano. Se eu entendi, vamos lá. Não sei se eu consegui anotar tudo aqui, né? A ideia é investigar o espectro eletromagnético. Né? Quer dizer, exatamente. Mastigar esse espectro eletromagnético aí. É isso? Isso. Tá. 4 aulas. Dá tempo? Então, essa foi a discussão, né? Se ia dar tempo, né?
É porque, assim, Cris, pensando né, no público geral, que são as escolas públicas, né? A gente sabe que a aula no estado são poucas, né? Então, quanto mais, né, rápido você... Aí é uma questão assim, né? Pesos e medidas, né? Para a gente dar nosso recado, a gente precisa dar uma acelerada, né? Por isso que a proposta, diferente da do grupo 1, que é de investigar, né? Que eu achei muito boa, né? No nosso caso específico, não tem como. É aula, né, expositiva mesmo, né? Aí foi a ideia de usar os simuladores para poder, né, suprir alguma coisa, complementar alguma coisa, né? Mas o tempo, né? O tempo aí é o nosso inimigo maior, né? Mas a ideia mesmo, a nossa ideia era de passar o conceito, né, do espectro para a gente poder primeiro diferenciar e discutir os conceitos, né? E o tempo que a gente colocou, né, sabíamos que era bem apertado, mas a ideia era essa, pensando no nosso público-alvo, que é uma escola pública, né? Que o tempo é curto mesmo, então a ideia não era, né, de poder, era ser uma aula expositiva mesmo, né? Só que uma aula expositiva com algumas coisas para complementar, né? Que são os simuladores, né? A ideia de poder discutir, mas não seria assim o ideal, né? Seria o real. A gente trabalhou com a realidade, né? Se eu entendi, então, na verdade, assim, o espectro eletromagnético, na verdade, digamos, ele já complementa um monte de coisa de física que você teria que falar de qualquer jeito, né? E aí, dentro desse espectro eletromagnético, você pensaria aplicações de física médica, né? Quer dizer, em cada faixa de comprimentos de onda, você entraria aí no mérito de alguma aplicação relacionada com física médica, porém, como você disse, em função do tempo, não dá para aprofundar, não dá para questionar, né? Não dá para falar muita coisa, né? 4 aulas realmente é tudo muito rápido. Deixa eu ver se eu entendi a avaliação de 10 questões. Quer dizer, na verdade, a tua preocupação lá no terceiro ano também deve ser preparar para provas, vestibulares, coisa Enem, desse né? tipo, né? Enem. Por isso até a questão do Enem lá que eu peguei para poder juntar duas coisas, né? A preocupação vestibular, né? Carreira, e os conflitos que muitas vezes um conceito errado, né, que levam a pessoa, né, no caso daquela questão, leva uma empresa aérea a não querer transportar um material porque ele foi irradiado, né? Então, essa questão abre um leque, então, uma coisa irradiada está contaminada, né? Então, aí já aproveita isso para poder corrigir um erro, né, conceitual que as pessoas, né, muitas pessoas têm, né, desse diferenciar a contaminação de radiação, né? Que está tudo integrado dentro do espectro, né? Tá. Se você me permite um pitaco, se o grupo aí Claro. me permite, né, uma sugestão, talvez fazer uma pequena inversão. Colocar essas questões né, que levam justamente a esses questionamentos, a esses problemas, né, a esses mitos, primeiro. E depois né, levar o espectro e mostrar, olha, é por causa disso, disso, disso. Quer dizer, é uma boa. Deixa eu só... Desculpa interromper. Por favor. Eu lembrei disso. Hoje de manhã, quando eu estava revendo o nosso PowerPoint, aí eu falei, nossa, nós não começamos assim com uma problematização. A gente podia ter lançado algumas questões, né? Eu estava pensando nisso e depois conversar com o grupo para lançar essas questões que a gente já estava pensando, que a gente se reuniu ontem à noite, né? A gente foi conversando, e aí depois parece que a ideia vai amadurecendo na nossa cabeça, e aí eu pensei nisso mesmo que você falou, da gente levantar aquelas questões que a gente tinha falado quando a gente estava reunido até sobre, e ele deu esse exemplo do iodo, né? E para os alunos, né? Porque
que será que as pessoas têm medo? Por que será? Isso, você falou a palavra mágica, problematização. Né? Porque aí, sem dúvida, mesmo sendo 4 aulas, eu acho que vocês conseguem um aproveitamento maior. Ah, tem muita coisa, né, Cris? Se você for pegar só do micro-ondas, você tem um monte, né? Do celular, aí você entra 5G, causa câncer, de novo, né? Olá, de novo, celular causando câncer, né? Termômetro, gente, o termômetro de radiação, essa bobagem que apareceu aí nesses últimos tempos. Que as pessoas não podem mais medir na testa, porque tem gente reclamando. É o pior de todos. É exatamente, Aline. Entra no mercado, hoje em dia mercado, tem vários o cara exemplos mede sua que dá pra temperatura, fazer, você compra cerveja, um monte de coisa, né? Esquece que você foi comprar. Gente, não, acho que é isso. Talvez seja uma estratégia interessante, né? Primeiro, cutucar mesmo, instigar o pessoal, e aí depois, já que tem que ser em tão pouco tempo, aí as aulas para tirar essas dúvidas todas, né? Exato. Não tem jeito. Muito bem. Muito o grupo... bom. Tem mais alguém que gostaria... Desculpa, Ricardo. Não, só acho que perfeito isso tudo que você colocou, isso mesmo. Né? Acho que hoje a gente tem muito material de anticiência, de ciência, para usar como problematizador, né? Acho que isso vai atrair a atenção dos alunos do ensino médio, que, em geral, são questionadores dessas questões que estão aparecendo aí na mídia. A gente tem material farto aí de onde partir, né? E de onde questionar. Eu só queria colocar o seguinte: o uso de simuladores de imagens, a gente, claro, que tem que usar, né? E eu vi algumas imagens ali de espectro eletromagnético, etc., que eu falei, olha, eu quero para mim também, achei muito boa. A única coisa que a gente tem que... Isso não é para vocês, mas eu estou aproveitando essa questão, né? Para a gente estar atento, porque nem tudo que está na internet é fidedigno aos conceitos físicos, né? Então, acho que é importante a gente, primeiro, a gente como professor, ter esse cuidado. Então, eu vou mostrar, por exemplo, uma imagem de onda para definir comprimento de onda, etc. Mas lembrar, por exemplo, depois, né, ou antes, que uma onda eletromagnética é tridimensional. Não é unidimensional, né? Então, fazer essas pontes, mostrar isso, né? Quer dizer, a gente ter claro isso a partir de fontes confiáveis, livros universitários, sites confiáveis, etc. E, na hora, fazer o contraponto. Ou até, muitas vezes, né, a gente já usou isso em outros lugares, né, usar imagens que têm conceitos errados com os alunos e, a partir disso, usar isso como problematizador. Vocês concordam? É isso mesmo? O efeito fotoelétrico é isso? A gente pega o exemplo, assim, Ricardo. A gente pega o exemplo, por exemplo, quando você vai mostrar, né, dimensões planetárias, né? Aí você vê na mesma imagem, você vê o Sol, os planetas, tudo sem escala, né? Usar isso como... Eu já mostro e falo, gente, pelo amor de Deus, a escala não existe aqui, tá? Esqueceram da escala, porque não existe essa possibilidade de você, né? Exatamente. Ou você quer o real ou o virtual aí, né? Não dá para juntar essas duas coisas numa escala tão pequena, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado, né? Usar os erros que estão por aí a nosso favor. Usar para incentivar o senso crítico dos alunos, né? Isso é muito importante. Em tempos de terra plana, né? A gente tem um monte de coisas aí que a gente pode estar usando, né? Com certeza. Muito legal. Grupo 4. Voltamos para matéria e energia, radioatividade, espectro eletromagnético. De novo, né, a possibilidade de fazer um experimento simples com oxímetro. Muito interessante, muito legal, muito bem lembrado, né? Essa questão do oxímetro, questão da absorção da radiação, é um capítulo importantíssimo, né? Quando a gente fala do ponto de vista da física médica, né? Claro que vocês, nesse
tópico não conseguiriam abranger todo o aspecto de absorção de radiações, né? Mas já seria um grande avanço se vocês conseguissem abordar um pouquinho essas questões, né? Gosto da ideia dos textos, né? Então, encaixa, apesar da habilidade aqui ser a 103, talvez encaixe um pouquinho lá na competência 3, né? Que vai justamente falar da questão de divulgação científica, leitura de textos, né? E elaboração de textos por parte dos estudantes. Eu já nem... foi esse grupo mesmo, né? Que vai pedir resumos no final, né, para os estudantes. Ótimo. Eu acho que, claro, né, existem, a gente não está esperando que o estudante seja faça uma redação maravilhosa, um texto, né, um artigo científico, acho que não era esse o objetivo, mas só o fato dele poder expressar, né, escrevendo essas ideias todas, sensacional. Eu acho que é bastante relevante e bastante... né, precisa ser enaltecido esse aspecto do estudante saber escrever ciência, né? Quer dizer, é um mito a gente achar que o estudante só sabe escrever lá em língua portuguesa, literatura, redação lá que fica só lá com aquela área, né? Não, é justamente o oposto que a gente quer que ele saiba escrever em todas as áreas, né? Mas para ele saber escrever em todas as áreas, a gente tem que pedir que ele escreva. É a tal habilidade, né? Que o Lucival está lá dizendo. Quer dizer, para ter habilidade, você tem que treinar, você tem que ter tempo de treino e tem que executar. Então, tem que escrever texto, sim. Ótimo, sensacional. Eu gosto muito. São só 2 aulas, estou preocupada. Né? Vocês conseguem fazer essa maravilha em 2 aulas? Estou questionando aqui, né? Porque... tem toda a problematização, né, que a gente está discutindo aqui, é sempre importante, né, conversar com os estudantes, ver o que eles trazem, né, de respostas. Vai ter vídeo, vai ter a explicação sobre o oxímetro e vai ter a discussão e talvez a elaboração do resumo e a avaliação desse resumo fique fora, então, dessas 2 aulas, né, porque senão, será que dá tempo? Estou questionando. Então, a gente tinha ficado em dúvida se seriam 2 ou 3, mas a gente acabou colocando 2. Mas a questão do resumo, acho que ficou meio perdido a forma como eu expliquei isso. Ele seria feito durante todo o processo e não no final. Tá. Então, como a gente ia dividir em cerca de textos, a cada apresentação de um pequeno texto, né, daquele documento mais geral, os estudantes teriam um tempo para escrever o que eles entenderam. Então, seria... ler um texto de um grupo, fazer uma pequena discussão, eles escreveriam cerca de 2, 3 minutos para cada um dos textinhos, né? Então, no final, eles já teriam o texto pronto. Então, tá, entendi. O texto seria construído ao longo do processo, e não no final. Bacana. Talvez também usar o tempo extra classe, né? Entre as aulas, também para ir construindo isso, aí a gente ganha um pouquinho, né? Eu queria, nesse grupo, usando o exemplo desse grupo, queria chamar a atenção também, muito feliz a ideia do oxímetro, que é um aparelho simples, né, para estudar a questão das radiações não ionizantes, né? Mas muito interessante por contextualizar neste momento. Então, isso eu acho muito importante também. Assim como o uso da história da ciência tenta contextualizar as descobertas no momento que elas foram feitas, para a gente poder entender o raciocínio daquele tipo de proposta e aí entender o conceito, também contextualizar na época atual de cada aula, de cada momento, é fundamental para chamar atenção. Porque, lembram-se, um dos grandes problemas do desinteresse dos alunos é eles não enxergarem para que serve aquilo que eles estão estudando. Então, se eu puder contextualizar com o momento, questões do momento, isso vai ficar muito mais rico, né? Então, por exemplo, a questão da Covid. A gente não tem ali na questão das pesquisas, talvez, biológicas, né? A contribuição específica da física médica. Mas, por exemplo,
houve um momento em que se percebeu que a tomografia computadorizada, né, as imagens tomográficas, passaram a ser muito interessantes como método de diagnóstico prévio de COVID com sintoma respiratório. Isso já os chineses, olha lá, né? Já no começo perceberam isso, né? Porque o que acontece? O PCR, que é o método mais seguro aí para identificar se a pessoa está com o vírus, né? Leva alguns dias para dar o resultado, 2, 3 dias para vir o resultado. Então, quando a pessoa chegava no hospital com sintoma já respiratório avançado, você faz o PCR, mas depois de 2, 3 dias pode ser que a pessoa já tivesse falecido, não é? Então, para entubar ou para fazer um tratamento mais, enfim, tratamento dos sintomas, né, mais imediato, então se percebeu que a tomografia do pulmão era um fator importante.